Bom, então eu quero começar esse momento aqui nosso, né, com uma palavra, que foi a palavra-chave, base, que nós usamos na chamada, né, no convite para esse treinamento, para esse alinhamento aqui, né, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, a partir ali do versículo 20. É um texto onde Jesus ele estava subindo para Jerusalém. A Bíblia diz que ele chamou ali em particular os 12 apóstolos, os 12 discípulos, e novamente Jesus ali predisse a sua morte, a sua ressurreição, que aconteceria com ele. E a partir do versículo de número 20, o texto diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. E aí, o texto que nós usamos na chamada para esse tempo aqui. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E eu vou ler de novo o versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui a Bíblia aponta que o ministério do serviço ao próximo é muito grandioso. O reino de Deus consiste em servir, no serviço ao próximo. E Jesus, ele sempre se preocupava em como ele poderia ajudar as pessoas. O coração de Jesus estava nisso. Então, ele foi, sem dúvida, ele é, sem dúvida, o nosso maior exemplo. E aí, esse tempo aqui, nós vamos dividir um ensinamento, um conhecimento bíblico a respeito do diaconato, do que é ser um diácono e do que é ser uma diaconisa na casa do Senhor. Então, eu quero começar falando com você a respeito do cargo do diácono. Há muitos ministérios na igreja, os 5 dons ministeriais formam o fundamento sobre o qual a igreja é edificada: o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastor e mestre. Mas o cargo, ele é uma função específica. O cargo é um dever que é dado formalmente a um membro do corpo de Cristo. É um cargo, é uma função que é entregue para alguém desempenhar. E é forte porque é uma posição de confiança e de autoridade. Então, o diaconato, ele dá ao diácono e à diaconisa o direito de governar e a responsabilidade de servir o reino
numa dada situação, num lugar específico, numa função específica. Então, a gente vai falar um pouquinho, começar falando um pouquinho a respeito do cargo do diácono. E, num certo sentido, a diaconia é um ministério prático sobre o qual todos os outros se fundamentam. Tudo começa na diaconia, no serviço, no servir. É o início e o fim de todo ministério, tá? De todos os dons ministeriais. Bom, para você poder entender o significado da palavra diaconia, né? Existem 4 palavras gregas na Bíblia que vão nos ajudar a compreender o cargo do diácono. E eu vou falar brevemente com você a respeito do significado dessas 4 palavras. E junto com essa simples tradução, eu vou também trazer alguns versículos da palavra, algumas referências. Se você puder anotar aí, depois também eu posso enviar esse material, tá? Bom, a primeira palavra grega que dá base para esse serviço, para esse cargo do diácono, é diakonel. É uma palavra grega que significa servir, atender, ministrar. No Novo Testamento, é uma palavra usada com relação ao servir alguém na mesa. Lucas capítulo 22, versículo 24. É uma palavra que também se refere a servir as pessoas de qualquer forma, servir aos irmãos de qualquer forma. Mateus 4:11, Mateus 27:55, Atos 19:22, 2 aos Coríntios 8:19. Em geral, diaconel é uma palavra que retrata a ajuda e o apoio aos outros. Lucas 8:3, Romanos 15:25. A segunda palavra grega que embasa a diaconia é diaconia. É uma palavra que significa serviço, ministério, assistência. E pode também, biblicamente, significar socorro. No Novo Testamento, é uma palavra usada com relação a todas as formas de serviço. Hebreus 1:14, Efésios 4:12. Por exemplo, pode se referir àquela preparação de uma refeição. A gente tem muito claro na memória o serviço de Marta, irmã de Maria, né? Quando a própria Marta se apresenta a Jesus. Ela fala, olha, o senhor acha justo? Eu estou aqui trabalhando, preparando o jantar, preparando a recepção ao Senhor, e Maria está me deixando fazer isso tudo sozinha, né? Então, é um texto ali em Lucas 10 que embasa essa preparação da refeição, esse serviço hospitaleiro, né? É também uma palavra usada com relação ao socorro, à ajuda aos pobres, aqueles que estavam necessitados. Atos 11, Romanos 15. Então, é uma palavra que faz menção diretamente ao ministério cristão, a todas as pessoas, a todos os irmãos. A terceira palavra grega é diáconos. Aí é uma palavra que se refere a servo. Pode ser também garçom, ministro, diácono e diaconisa. É usada também no Novo Testamento em relação ao servo de alguém. Mateus 20, 26, esse texto que nós começamos. Mateus 23, João 12. E refere-se também à questão da ajuda, de consolar alguém, de encorajar alguém. É usada no Novo Testamento também de uma forma muito especial aos encarregados da igreja. E aí o nosso texto principal vai ser Filipenses 1 e o texto base que na Bíblia traz os padrões, né, para um diácono, que é 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. E aí é interessante nós observarmos que essa palavra, diáconos, ela é usada com relação aos diferentes líderes da igreja, inclusive aos apóstolos.
segundo aos Coríntios 3:6, Efésios 3:7 e Colossenses 1, versículo 23. Por fim, a quarta palavra é diácono, e é uma palavra que se refere a um moço de recados. Olha que interessante. Essa palavra não está necessariamente definida no Novo Testamento, mas ela é a raiz de onde surgem as outras 3 palavras e é usada como alguém que serve aos outros, é compreendida como alguém que serve aos outros. Então, a gente pode entender biblicamente que diaconia tem fundamentação bíblica e todas essas palavras retratam o serviço e o ministério aos outros. E aí eu quero usar com vocês aqui Filipenses 2:7, né? O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de diácono. E esse texto diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, é uma classe especial de pessoas chamadas de diáconos e diaconisas. E aí, os diáconos e as diaconisas são pessoas, são irmãos, são membros de uma igreja local que foram aprovadas no serviço cristão. Então, essas pessoas, elas recebem certas áreas de autoridade e de responsabilidade. Então, guardem essas 2 palavras, autoridade e responsabilidade. Muitos estudiosos da Bíblia creem fielmente que esse ministério especial de serviço se tornou um cargo com padrões especiais na igreja. E a gente tem como referência a igreja, os diáconos de Jerusalém. Vamos também, assim, ressaltar um outro texto, né, que fundamenta esse ministério na palavra, que é Filipenses 1:1, né? É uma referência que o apóstolo Paulo faz ao cargo do diácono, quando ele escreve essa carta aos Filipenses. E ele diz assim: de Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os cristãos de Filipos, e aos seus bispos, que seria aqui os presbíteros ou os pastores, e aos seus diáconos. Então, como que surgiu a necessidade na palavra, no tempo dos apóstolos, para que esse cargo de diácono e de diaconisa fosse desenvolvido? Bom, naquele tempo a igreja ia crescendo, mais e mais pessoas estavam se tornando seguidores de Jesus. E aí, nessa época, surgiu um grave problema entre os judeus que falavam grego e os judeus que não falavam grego. Os judeus que falavam grego diziam que as suas viúvas não estavam recebendo a parte delas da comida que estava sendo distribuída diariamente. E aí, o que os 12 apóstolos fizeram? Eles convocaram uma reunião geral, disseram ao povo que não seria correto para eles pararem de ensinar, pararem de orar, né, de se dedicarem à palavra de Deus para servir as mesas. Então, os apóstolos pediram para que o povo escolhesse 7 homens bons, 7 homens cheios do Espírito Santo e 7 homens cheios de sabedoria. E aí os apóstolos disseram que colocariam estes homens a cargo dessa tarefa específica. E aí, dessa forma, eles poderiam usar todo o tempo que eles tinham para orarem e para ensinarem a palavra de Deus. E aí as pessoas ficaram satisfeitas com essa ideia. Um dos homens escolhidos pelo povo foi Estevão, e a gente é o primeiro diácono, né? E é o mais conhecido, não só por ter sido o primeiro, mas pela história, pelo herói que foi Estevão, né? Pela maneira como ele morreu. E a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé,
cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E aí depois escolheram os outros 6, Filipe, Prócoro, Nicanor, Simão, Pármenas e Nicolau, que eram convertidos de Antioquia. E aí colocaram esses homens diante dos apóstolos. E o que os apóstolos fizeram? Oraram por eles. A Bíblia relata ali em Atos 6 que lhes impuseram as mãos e abençoaram-os e consagraram, né? E instituíram esse cargo através desses homens de Deus. O que a gente pode aprender com essa lição, né? A gente tem alguns ensinamentos para aprender com essa história, com a maneira como foram estabelecidos os diáconos na Igreja do Senhor, né? A primeira percepção, o primeiro aprendizado que eu quero dividir com você é que os diáconos, eles foram escolhidos para suprirem uma necessidade especial que surgiu porque a igreja estava crescendo. O Senhor, a cada dia, a Bíblia diz que ele ia acrescentando aqueles que iam ser salvos. Então, os apóstolos, eles compreenderam, eles tiveram uma visão ali daquela situação de que haviam outras necessidades práticas. Era necessário estabelecer ajudadores, cooperadores dessa obra. E aí eles perceberam que precisariam de ajuda no serviço de outros homens que também fossem consagrados a Deus. Olha a importância, né, de um diácono e de uma diaconisa. Bom, e aí eles entregaram a esses homens, né, cheios de sabedoria e do Espírito Santo, eles entregaram autoridade e responsabilidade. Eles entregaram governo e deveres para que esses homens servissem em áreas especiais daquelas necessidades. Bom, e aí esses homens também, claro, representariam Jesus, representariam os apóstolos. E é o que o diácono e a diaconisa fazem hoje. Eles representam aquela comunidade, eles representam os pastores, né? Quando um diácono e uma diaconisa estão na porta do templo, estão na porta de um grupo de crescimento, de uma célula, eles recebem em nome de Jesus, eles recebem em nome do pastor Lúcio, da pastora Paula, eles recebem em nome da família Viva. Então, eles recebem autoridade e responsabilidade. Amém? Outro ensinamento que eu entendo nessa origem, né, do diaconato e nesse cargo da diaconia é que essa instituição ela envolveu tanto a liderança quanto o povo. O povo trouxe as necessidades aos apóstolos, os apóstolos deram atenção às necessidades e à resposta de Deus para aquelas pessoas, né? Então, eles pediram que o povo os ajudasse na solução desse problema. O povo teve direito a opinar, né, naquela escolha, naquele momento ali. E aí os apóstolos estabeleceram os padrões para o ministério, né? E também fizeram aquela aprovação final, né? Essa aprovação veio dos apóstolos. E o resultado trouxe muitas bênçãos para todos, muita organização. E o nome de Jesus, sem dúvida, foi e é até hoje glorificado. E o terceiro ensinamento é que, a partir daquele momento, as igrejas, aparentemente, elas seguiram esse padrão da igreja primitiva de Jerusalém. Por quê? Porque a Bíblia fala que a igreja de Filipos, por exemplo, nós lemos esse texto, tinha diáconos, né? A igreja de Éfeso tinha diáconos. Nós observamos isso pela carta de Paulo a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3,
né? Enquanto Timóteo ele estava servindo no ministério lá em Éfeso, Paulo ele escreve uma carta com relação aos cargos dos presbíteros e também dos diáconos. Então, a própria Bíblia, ela aponta, né? Ela dá esse caminho. Por que a igreja, por que a família viva hoje segue esse padrão que é bíblico, tá? Para você poder entender. E aí, que padrões são esses? Qual é o padrão bíblico que a família viva utiliza para estabelecer um diácono e uma diaconisa? Olha, Deus considera muito o seu povo. A Bíblia fala que Deus, ele é Deus zeloso, tá? Então, Deus tem padrões elevados para quem ele chama ao ministério da sua igreja. Então, os primeiros padrões que nós já lemos aqui, as primeiras qualidades que eram exigidas de um diácono e de uma diaconisa, né, lá na igreja primitiva de Jerusalém, era que eles deveriam ter bom caráter, ser cheios do Espírito Santo e ter sabedoria. E o apóstolo Paulo, ele tinha muita experiência. Ele tinha uma revelação espiritual com relação a essa estrutura, com a função de um diácono na igreja local. Então, é muito sábio da nossa parte, enquanto igreja, estudarmos um pouquinho desses padrões que o apóstolo Paulo estabeleceu. E aí, ali na carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, a Bíblia diz assim, olha, semelhantemente aos presbíteros, semelhantemente aos pastores, os diáconos precisam ser homens dignos de respeito. Não devem ter língua dobre, que dizem coisas diferentes a pessoas diferentes, não podem ser muito dados ao vinho, não podem ser enganadores, nem cobiçosos, e precisam ser fiéis à fé e viver retamente. Ali o texto também diz que as suas vidas deveriam ser testadas e aprovadas primeiramente. E caso seja constatado que não tem nenhuma falta, né, que estão retos, aí então poderão servir na qualidade de diáconos. E a mesma coisa o texto aplica com relação às suas esposas, com relação às mulheres, né? Todas as mulheres que desejarem o cargo de diaconisa também não podem ser dadas a maledicências, porém devem ser fiéis e ter autocontrole em todas as coisas. Então, os diáconos, eles precisam ser maridos de uma mulher só, bons líderes, homens que governam bem os seus lares, que governam seus filhos, suas famílias, né? Os que servem bem na qualidade de diáconos ganham um lugar de honra para si próprios. Eu amo esse texto. Vou ler de novo para você. Os que servem bem na qualidade de diáconos ganham um lugar de honra para si próprios. Eles podem falar corretamente e ousadamente sobre a sua fé em Cristo Jesus. É 1 Timóteo do 3, capítulo 3, do 8 até o versículo 13. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Como nós estamos sendo ensinados aqui? Existem padrões morais, padrões familiares e padrões espirituais. Ao passo que Deus, ele eleva os padrões, ele também honra aquele que é um bom cristão e que serve na casa de Deus. E aí eu quero falar um pouquinho com você a respeito dos padrões espirituais. A Bíblia fala que precisa ser
um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Claro que todos os ministérios da família de Deus requerem o Espírito Santo de Deus. A diaconia é o serviço prático, é o serviço do templo, é o serviço aos pobres, aos necessitados, né? É a recepção. O diácono é o primeiro a chegar, é o último a sair. O diácono chega, em média, 1 hora antes, ora, consagra aquele serviço prático, verifica a estrutura física da igreja, ele prepara o caminho, porque o pastor, ele está dedicado à oração, ele está dedicado à pregação do evangelho, ao ensino da palavra. Então, ele é um cooperador dessa grande obra. E o próprio Deus, através da palavra, ele eleva um diácono e uma diaconisa. Ele eleva um cristão que tem o coração de servo. E a gente precisa entender e acreditar que até mesmo os serviços práticos requerem poder espiritual. Somente o Espírito de Deus pode unir as nossas capacidades naturais com os dons espirituais, com a graça espiritual. Os dois são necessários. Os dois foram dados por Deus, para que cada um dos seus servos, cada um dos diáconos e das diaconisas, pudessem ser totalmente equipados de dons naturais e de poder espiritual. Nós não vamos conseguir fazer nada de valor espiritual sem o Espírito Santo de Deus. Dentro do padrão espiritual, a Bíblia fala também que o diácono precisa ser cheio de sabedoria. Atos 6:3. Os serviços que são práticos, né? Esse serviço do templo, esse serviço prático mesmo, necessitam não somente do poder de Deus, como também da sabedoria de Deus. O ministério de um diácono requer não somente muito conhecimento, porque a gente precisa entender por que nós estamos ali, né? Quem nós somos, a importância que nós temos, o valor que o próprio Deus nos dá, né, em servi-lo, em adorá-lo com esse serviço, mas precisa também de sabedoria. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Nas ocasiões em que as emoções elas se excedem, nós vamos precisar da sabedoria de Deus para a gente manter um equilíbrio entre esses dois aspectos, conhecimento e sabedoria. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu que sempre lidei com a diaconia, nós somos pastores há 13 anos, e no tempo, todas as igrejas que nós pastoreamos, as 4 igrejas, o pastor George sempre me colocou à frente desse serviço prático. Pelo dom natural que eu tenho de cuidar das coisas, de ser detalhista, organizada, caprichosa, assim, com esse serviço prático, é algo que eu amo. Então, eu sempre fiquei à frente disso. E aí, por muitas vezes, a equipe da diaconia me procurava, ou nas nossas reuniões, nos nossos encontros, para ajustar, né, essa responsabilidade prática. Alguém sempre me dizia assim: pastora, eu me sinto rejeitada quando alguém passa por mim na entrada da igreja. A pessoa muitas vezes não sorri, não me cumprimenta só porque eu sou uma diaconisa, só porque eu sou um diácono. Na verdade, o que eu respondo para elas? Na verdade, Jesus disse assim: olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando as pessoas chegam no grupo de crescimento, na igreja, muitas vezes elas chegam desencorajadas, abatidas de alma. E aí não se trata de ser um diácono que a recebe,
ela chega ali de uma maneira muito ferida, muitas vezes. E aí, aquela palavra, aquele sorriso, nós, diáconos e diaconisas, nós somos o cartão postal. Nós somos o primeiro contato dos irmãos, né? Então, o nosso sorriso, a nossa atitude, o nosso abraço, aquele ambiente seguro, limpo, organizado, confortável, esse ambiente cura. Esse ambiente prepara aquela pessoa para a ação do Espírito Santo na vida dela. Quando você sorri, ainda que ela não te volte o sorriso na entrada, certamente ela vai te entregar esse sorriso na saída. Porque é impossível, quem abre o coração para a palavra, essa palavra nunca volta vazia. O pastor Luiz Fernando vai passar algumas fotos que eu selecionei. Eu tinha muitas, escolhi as mais simples, para você entender como a diaconia é algo prazeroso e a diaconia é parte de quem nós somos. A diaconia é uma identidade. Pode passar, pastor Luiz Fernando? Olha, aí na última igreja que nós pastoreávamos, até março desse ano, tem aqui dois diáconos, é um casal, inclusive, nós estávamos ainda na pandemia, né? Então, eles estão na porta da igreja recepcionando, olha, cuidando, zelando pelos idosos, pelas crianças, né? Contra uma epidemia viral. O pastor Jorge está dizendo algo que é muito forte. Eles estão sorrindo com os olhos. O afeto está sendo transferido pela ação de cuidado. Pode passar, pastor Luiz. A segunda. Aí são duas irmãs também na porta da igreja. Pode passar para a terceira. Olha o sorriso das irmãs. E olha a dedicação. Olha só, elas estão uniformizadas, com lenço, com o cabelo escovado, com um sorriso no rosto. A excelência, ela se aplica a todas as coisas que se tratam ao reino de Deus. Quando eu era diaconisa na minha adolescência, eu fui diaconisa adolescente. No sábado, a minha roupa já estava toda montada para o domingo de manhã. E o meu coração gerava uma expectativa, porque eu me sentia tão importante. Tão importante. Eu era apoio à diaconia. Eu me sentia tão valorizada. Pastor Luiz, pode passar, por favor, a próxima foto. E aí a diaconia, ela se torna uma família. Porque a gente contagia. Olha que família linda. Eu tô no meio ali de laranja, era uma festa, toda a diaconia organizada. Pode passar a próxima, pastor Luiz. Isso contagia, influencia. Todo mundo quer fazer parte daquele time. Lá na Família Viva, em Santa Cruz, nós chegamos a ter, antes da pandemia, 4 letras, 60 diáconos, 15 em cada letra. Olha que coisa linda. Passa a próxima, pastor Luiz. A diaconia, ela é responsável até por ministrar a ceia na casa dos irmãos. E dentro da igreja, ela também é responsável pela preparação da mesa da ceia, porque ela cuida desse serviço prático, né? Então, enquanto o pastor Luiz vai estar lá com a pastora Paula, dedicados, né, ao estudo da palavra, a receber do Espírito Santo aquilo que a igreja precisa receber, olha só que lindo. Essa mesa quem preparou foi a pastora Maísa, pastora que está lá agora em Santa Cruz. Olha que riqueza de detalhes. Cada item da mesa tem um simbolismo. As uvas, o suco, os pães, o lenço, a excelência. Aí tem, por último, uma foto. Olha a riqueza de detalhes. O pão é em formato de coração. Porque a ceia é renovação de aliança, é demonstração de amor. Na verdade, obrigada, pastor Luiz, a diaconia é a maior demonstração de amor. Aquele que quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor e sirva a
todos. A Bíblia diz assim, olha, você deve considerar o outro superior a você. Servir é um privilégio. E dentro dos padrões espirituais, a Bíblia também fala que um diácono precisa ser digno de respeito. Os diáconos devem portar-se com a dignidade merecedora do seu chamado. Nós somos uma igreja viva, uma igreja alegre, mas a obra de um diácono, o serviço de um diácono e de uma diaconisa precisam estar de acordo com o santo propósito de Deus para o seu povo. E aí, se for dessa maneira, nós vamos ganhar o respeito de todos aqueles que servem também, né, no reino de Deus. Agora, um item muito importante também, dentro dos padrões espirituais, os diáconos precisam conhecer a santa vontade e o propósito de Deus para a igreja. E aí é viver de acordo com a sua santa fé. Tem que ser fiel à fé. Então, olhem bem, esses padrões que nós estamos apresentando aqui, com base na palavra, eles mostram a importância que o próprio Deus dá a todas as formas de serviço na casa do Senhor. Lá no Antigo Testamento, só aqueles que se separavam para Deus é que poderiam carregar os vasos santos do Senhor. Está lá em Isaías capítulo 52, 1 Crônicas capítulo 15. Esses mesmos padrões elevados são também claramente vistos no Novo Testamento. São padrões. E são também os mesmos padrões dos presbíteros aos diáconos. A diferença que a gente percebe com base na palavra está nos papéis. Não foi falado na palavra sobre os diáconos ensinarem, sobre eles terem um maior governo na casa de Deus. Isso é dado aos presbíteros. Claro que os diáconos, eles recebem a autoridade, eles recebem governo naquela função que eles são designados a desempenhar. Mas a gente precisa observar que a fidelidade à fé, ela é uma marca, ela é um padrão visível e é um padrão espiritual. E aí a gente precisa observar fazer uma observância quanto às ofertas e os dízimos, quanto à fidelidade de um diácono e de uma diaconisa às ofertas e aos dízimos. Eles precisam estar de acordo ao que a igreja acredita, precisam estar sujeitos a obedecer aos princípios que estão na palavra de Deus, de acordo com o que a igreja acredita pela palavra. Então, desse fundamento de serviço, quando a gente corresponde a esse padrão elevado, e aí, na verdade, pode parecer que é algo assim muito grandioso, e mas não é algo distante de um bom cristão, de um servo fiel. Porque quando a gente corresponde a esses padrões, outros ministérios podem ser desenvolvidos. Aí a gente olha para a palavra, a gente vê Estevão, Filipe, são bons exemplos da igreja de Jerusalém. Agora, a obra do diácono, a ação do diaconato, com base na palavra, já foi dito que ela está voltada para o serviço prático. E aí os presbíteros, os pastores, eles ficam liberados para o seu trabalho de supervisão espiritual. Mas é forte alguns textos, alguns exemplos que a palavra nos dá, porque os diáconos, eles recebem a responsabilidade
da supervisão prática. Em outras palavras, eles foram escolhidos, estabelecidos, levantados para as atividades físicas, né? Tá lá em Atos 6. Na carta de Paulo à igreja de Filipos, Paulo ele cumprimenta tanto os presbíteros quanto os diáconos. E essa é a única carta em que os diáconos são incluídos na saudação. Pode ser que a carta, o propósito dessa carta, explique o motivo. A igreja ali em Filipenses, ela tinha enviado uma oferta para Paulo, uma oferta de amor para Paulo, quando Paulo estava preso lá em Roma. E aí o que Paulo faz? Paulo responde à igreja com uma carta, agradecendo a igreja pela oferta deles. E nessa carta, Paulo também encoraja aqueles irmãos no Senhor. Se Atos 6 é para nós um modelo, claro que é provável que os presbíteros ali tenham tido essa ideia de levantarem uma oferta para Paulo, mas foram os diáconos que colocaram essa ideia em prática. Foram os diáconos que organizaram essa coleta, que se certificaram de que essa oferta de amor fosse entregue, que ela chegasse até Paulo. Então, assim, 1 Timóteo 3 é a única passagem bíblica que se refere aos diáconos, tá? Mas nenhuma função específica para o cargo de diácono está nessa passagem. A função dos diáconos e das diaconisas estão intrínsecas, estão dentro, estão na leitura da palavra, na maneira como o evangelho, né, era propagado através desse serviço, desses atos de servir o outro, de amar ao outro com ações. E o próprio Jesus falou isso, né? Que o amor, ele não é palavras, né? Amor é serviço. Amor é atitude, né? Então, o Ministério Diaconal, como o pastor Luiz Fernando abriu esse momento, é o Ministério do Amor. E a Família Viva sempre foi considerada a Igreja do Amor, conhecida como a Igreja do Amor. Você que está aqui na Família Viva Porto vai ter a oportunidade de ir à nossa igreja sede, a nossa igreja mãe no Brasil. O templo menor é chamado Primeiro Amor. E o templo maior, depois que a igreja se desenvolveu, é chamado Amor Maior. Nós tivemos por anos uma revista chamada Amor Maior. Né? Então, a diaconia é um ministério lindo, é uma marca, é uma identidade nossa, né? É uma identidade nossa, é lindo, na véspera da ceia, aqueles irmãos todos reunidos, com luvas, né? Com máscara, com gorro, cortando os pães, produzindo comunhão, gerando amor, gerando um ambiente seguro para as vidas que vão chegar e hão de ser salvas, tá? Então, quando a igreja é pequena, quando a igreja está começando, né? Os pastores, geralmente, eles fazem todo o trabalho. A gente abre, a gente limpa, a gente monta a ceia, serve a ceia, prega, canta. Depois a gente limpa tudo, guarda tudo, né? Até que o Senhor vai trazendo diáconos e diaconisas, cooperadores dessa obra. E olha, na prática, exemplificando para vocês, detalhando um pouco na prática, é isso. É receber, é sorrir, é abraçar,
né? É conduzir aqueles que estão chegando, aonde tem lugar para eles sentarem. A igreja já está ali cheirosa, perfumada, climatizada, né? Esperando eles chegarem. E se for culto de ceia, a mesa está preparada. Se o pastor precisar de água ou de qualquer outra demanda, você está ali atento, né? Porque você tem o Espírito Santo. É lindo quando uma diaconisa se comunica com a gente só no olhar, sabe? É no mesmo espírito, com o mesmo coração, no mesmo propósito, né? E interessante que nós estamos no Ministério Diaconal. Quem tem chamado pastoral na família viva depois passa pelo presbitério, evangelista, pastor evangelista, até pastor efetivo, né, do Conselho Superior da Igreja. E aí, quando a gente passa ao presbitério, por exemplo, a ordenação, a consagração do presbitério, é tão difícil largar uma vassoura, é tão difícil, por quê? Porque aquele hábito, ele faz parte da gente. Aí a diaconisa geralmente chega e fala, não precisa não, presbítera, mas não tem como. A gente ama servir, né? Bom, e aí visita os enfermos. Isso não é uma função pastoral tão somente, né? Visitar os irmãos, ligar para saber como os irmãos estão, orar pelos enfermos, pelos idosos, né? A manutenção daquele local, ações práticas, aqueles assuntos relacionados ao batismo, aos casamentos, aos funerais, aos programas de construção da igreja, né? Você que trabalha nessa área, a gente sempre diz, eu não me lembro agora o autor da frase, mas a gente sempre repete essa frase, a igreja não pode ser carente daquilo que Deus te fez um especialista, né? O pastor Jorge está me dizendo que é do pastor Tiago Brunet. Enfim, quanto tempo, pastora? Qual a designação? Qual o período de gestão de um diácono? A Bíblia não diz nada diretamente sobre a extensão, né, sobre o período de gestão. Na família viva, um membro pode ingressar como apoio à diaconia durante um ano. O que eu preciso? Eu preciso estar em conformidade com esses padrões bíblicos, me manifestar. Eu quero servir no reino, eu quero ser útil, né? E aí fica um ano no apoio à diaconia, tá? Para ser reconhecido como um diácono, passar pela ordenação, pela consagração, oficialmente um diácono, aí é necessário concluir a escola de líderes, que é um curso base para a gente liderar um grupo de crescimento, né? Para a gente começar a se desenvolver, né? Nós estamos em constante desenvolvimento, nós estamos conhecendo e buscando conhecer ao Senhor cada dia, né? Então precisa da escola de líderes, e aí passa por um curso diaconal, em média 2 ou 3 encontros, né? Esse curso. Precisa liderar uma célula e tem um breve questionário para ser respondido para que você seja aprovado, né? Quando eu era diaconisa e eu completei o meu primeiro ano de apoio à diaconia, perdão, nós estudávamos, né? Nós fazíamos faculdade, eu e o pastor Jorge, então a gente só conseguia tirar plantão aos domingos. E aí eu me lembro que a minha líder me chamou e disse assim, Camila, você vai precisar esperar mais um ano, tá? Como apoio, porque você só tira plantão aos domingos, mas eu entendo que era o Senhor conservando o meu coração. Fiquei com muita alegria, mais um ano como apoio, e no meu segundo ano eu obedeci aos padrões e aí fui consagrada à diaconisa, tá? Aparentemente, então, são esses padrões aí que a Bíblia estabelece, mas não tem um tempo bíblico específico, tá? Mas a família viva estabelece padrões muito simples, assim, em concordância com a palavra de Deus, tá? E aí, os diáconos podem passar a outros ministérios, né? A presbíteros, a evangelistas, né?
vão sendo desenvolvidos. Quando o apóstolo Paulo fala que o diácono, ele atribui honra para si, né? Essa palavra honra, ela quer dizer degraus. No original, ela quer dizer degraus, tá? E a escada de Deus, a gente sempre diz que ela é inversa, né? A gente vai descendo. À medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai descendo, né? Para que o nome dele cresça, né? A gente vai diminuindo para o nome dele crescer, tá? E na família viva, se você tem chamado pastoral, vai passar por outras ordenações, por outras consagrações, tá? Estevão e Filipe eram pessoas assim, dispostas a ir além do chamado, né, do dever diaconal, e eles aproveitaram todas as oportunidades possíveis para ministrarem o amor de Deus, né, em várias situações práticas, naturais. Filipe batizou o eunuco, né? Estevão teve a sua vida marcada principalmente pela maneira fiel que ele conduziu tudo até o final. E a gente pode também ter outras referências na palavra, né? Muitos líderes que começaram os seus ministérios no papel de servos. Se eu te perguntar, você vai lembrar de muitos. Eu anotei 2 aqui, né? Josué, que começou servindo a Moisés. Eliseu começou servindo a Elias, né? Mas eles se movimentaram, né? Nos seus ministérios, e o Senhor foi conduzindo outros caminhos, né? A gente pode lembrar de Timóteo, que servia a Paulo, de João Marcos, que servia tanto a Paulo quanto a Barnabé, tá lá em Atos 13. Nós já mencionamos Filipe, né? Bom, deixa eu dizer também para você que é importante as diaconisas, acho que eu ainda tenho alguns minutos, né, antes de responder as suas questões aí. As diaconisas também estão fundamentadas na palavra. Eu quero exemplificar para você Febe, ali em Romanos capítulo 16, né? Ali o texto diz, olha, eu apresento a vocês a nossa irmã Febe. Ela é uma serva, uma diaconisa, aqui na igreja de Sencreia. Então, recebam Febe com calorosas boas-vindas, ajudem-na com qualquer necessidade que ela tiver, pois ela tem sido de ajuda para comigo e para com muitos outros também. Febe era uma mulher, uma diaconisa, tá? É uma ilustração perfeita. A Bíblia fala também de mulheres que ministravam, mulheres que foram curadas e depois elas serviam a Jesus com todo o recurso que elas tinham. Joana, eu amo Joana. Joana era uma mulher de posses, era esposa de um homem relevante. E aí, depois que ela foi curada, ela colocou tudo a serviço do mestre. Então, ela servia, ela acompanhava Jesus. Dorcas, em Atos 9, Dorcas é considerada uma diaconisa muito relevante, porque ela costurava, ela fazia túnicas e vestidos. Olha que lindo! Dorcas cuidava da igreja, cuidava das pessoas. Então, os padrões para a diaconisa também são bíblicos e as diaconisas também são muito valorizadas pelo Senhor. E aí, por último, para eu encerrar, eu quero falar com você a respeito da consagração. Depois de um ano, então, dentro do serviço diaconal, né, dessa prática diaconal, obedecendo a todos esses critérios que parecem muitos, mas, como eu já disse, eles requerem de nós sermos bons cristãos, fiéis à palavra e obedientes à igreja, né? A consagração, ela é um reconhecimento da igreja ao ofício já exercido pela pessoa. É o derramamento do óleo, é a imposição de mãos que
que é feita pela liderança da igreja, pelos pastores, pelos bispos, né? E a consagração, ela traz uma unção de reconhecimento e de aprovação. Aqui hoje conosco tem pastores, tem presbíteros, tem diaconisas, né? Passaram por esse momento. Então, primeiro, você está a cargo do diaconato. E depois, nós somos reconhecidos e recebemos a ordenação, a consagração, como está descrito ali em Atos 6,6, né? E os apresentaram diante dos apóstolos, e os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos, tá? Eu quero deixar uma frase para vocês, né? Uma frase muito relevante de John Wesley, que diz assim: uma das principais regras da religião é não perder nenhuma ocasião de servir a Deus. Amém? Bom, então, tem perguntas, pastor Luiz? Sim. Tem? Pastor Jorge, pode compartilhar aí. Então, teríamos de exercer 1 ano de diaconia antes de assumir outra posição. Então, na verdade, o primeiro ano é como apoio ao serviço diaconal. Como eu disse, na família Viva, nós desenvolvemos o cargo, que foi o que nós começamos falando, né? Nós desenvolvemos a função, né? E depois nós somos reconhecidos por aquilo que nós já fazemos, né? Por amor ao reino. Então, é 1 ano como apoio diaconal. E aí, nesse primeiro ano, nós, então, atendendo aos padrões, somos consagrados oficialmente diáconos. E aí, se você tem um chamado pastoral, você vai ficar 1 ano oficialmente como diácono para ser avaliado ao presbitério, tá? E depois mais 1 ano para ser avaliado a evangelista. E depois mais 1 ano para ser avaliado a pastor evangelista. E depois 2 anos em avaliação a pastor efetivo, que compõe o Conselho Superior da Igreja, tá? E tem voto, e tem voto, né? O pastor Jorge está me mostrando aqui. E quem não tem chamado pastoral? Quem não tem o chamado pastoral, cumpre bem, com honra, com fé, com fidelidade, com excelência, o chamado ao diaconato, tá? Então fica 1 ano como apoio e depois é avaliado, consagrado oficialmente a um diácono, a uma diaconisa. E é um ministério muito honrado, muito honrado. E pastor, o meu chamado é para diaconia, é para servir, é o que eu amo fazer. Então você vai servir aonde o Senhor te estabelecer, tá? Compreendeu a resposta? Consegui atingir? Consegui? Amém. 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 Então é isso. A diaconia é um serviço para todos. Para todos. A gente faz com muito amor, com muita entrega, com muita excelência. Mais algum irmão tem alguma dúvida? Amém. Eu creio que não, pastora. Aqui, ó. Quando um diácono estaria pronto para assumir um ministério? Quando um diácono estaria pronto a assumir um ministério? Quando um homem e uma mulher se achegam até Jesus, nós não permanecemos a mesma pessoa. Nós somos transformados. E essa transformação, a Bíblia fala em Romanos 12, que ela começa pela nossa mente, pelo nosso entendimento, pela nossa maneira de viver,
de enxergar as coisas. O Senhor vai limpando, o Senhor vai ajustando, o Senhor vai trazendo cura, libertação, restauração. E aí eu me batizo, e aí eu faço uma aliança, e aí eu já posso chegar ao pastor Luiz Fernando e dizer assim: pastor, eu quero servir. E ele, como seu pastor, ele vai ele conhecer as suas particularidades e vai te orientar quanto ao serviço diaconal, quanto ao apoio diaconal, tá? E aí, nesse primeiro ano, ele vai te orientar, o pastor, ele tá aqui para conduzir. O cajado é isso, é um instrumento poderoso de condução do rebanho. Ele vai dizer para você assim: olha, Lívia, vamos ingressar na escola de servos, né? E aí ele vai dizer: olha, Thaisa, você precisa ingressar na escola de servos, porque olha o tamanho da célula que está na sua casa. Olha o tamanho da célula, né? O pastor tem essa visão profética. E aí você vai cumprindo, vai desenvolvendo, né? A célula, ela não para. Se ela parar, ela morre. Então, ela vai se desenvolvendo, tá? E aí, depois desse um ano, você atendendo, né? Em conformidade com a palavra, você está pronto a exercer o ministério, tá? Líder de ministério, antes de tudo, necessita de ser excelente cristão, independente da sua consagração atual. É uma frase do pastor George aqui, né? É isso, nós somos bons cristãos e vamos recebendo esse privilégio de servir especificamente em algumas áreas, né? E então é isso. Quando que eu estou pronto? À medida que eu estou perto de Deus, o Senhor vai dando essa graça, né? O crescimento é natural. Respondeu? Respondeu. Amém. Tem mais alguma dúvida? Não? Amém. Penso que não, pastora. Amém. Então é isso. Eu tenho acompanhado, pastor Luiz, as postagens da família Viva Porto, e eu vejo como, assim, a igreja também tem a cara dos pastores, né? E vocês são talentosos, detalhistas, mas é uma plaquinha, é aquela unidade, aquela preocupação, né? A recepção, as risadas da Thaisa estão em todas as fotos, entendeu? E aí, os irmãos abraçando, né? E tudo preparado, e o material. E não só no hotel, né? Não só no culto oficial, mas nas células, né? O lanche, aquela comunhão. Isso é reino, isso é ser igreja. Antes de fazer igreja, nós somos igreja, né? E esse é o retrato da diaconia. Na prática, é o retrato da diaconia. Amém. Muito obrigado, pastora Camila. A gente recebe tanto de Deus nesses momentos e o coração nosso fica com expectativa. Podia ser domingo ou amanhã, né? Poder colocar tudo em prática, servir. Queria que você orasse nos abençoando nessa noite. Amém. Para cada um aqui na sua casa, mas nós estamos ligados no Espírito. Eu creio que há uma unção para ser derramada ainda nessa semana, ainda nesse dia, nesse encontro. Eu queria que você nos abençoasse a diaconia aqui em Portugal, das nossas igrejas, né? Tem Amém. irmãos aí do Porto, de Portimão participando. Portimão. Que você possa receber aí no seu lar, em nome de Jesus, tudo que Deus preparou para esse dia. Obrigado, pastor Jorge, pastora Camila, por separar esse tempo tão precioso e nos ensinar através da bênção Amém. de Deus, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai, nós queremos te adorar por esse tempo, te adorar pela família viva aqui em Portugal,
te adorar, ó Deus amado, por cada pastor e pastora que são excelentes diáconos e diaconisas. Cada um deles tem uma história, tem um começo. Cada um deles, ó Pai, serve o teu reino com amor, com detalhes. Eu quero te adorar, ó Deus amado, por essa iniciativa da família Viva Porto. Quero te adorar, ó Deus amado, pela família Viva Almada, pela família Viva Faro, pela família Viva Portimão, pela família Viva Vila Real, pela família Viva em Sevilha. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está fazendo uma grandiosa obra e vai começar, ó Deus amado, e já começou através desse serviço cristão, através dessa dedicação a esse começo, a dedicação a tantos detalhes, ó Pai. Eu quero orar, eu quero te clamar, Espírito de vida, Espírito Santo de Deus, aquece o nosso coração, o coração das ovelhas, do rebanho, dos teus filhinhos amados, ó Pai. Aquece o coração, ó Deus, para te servir em todas as áreas que a igreja necessita de cuidado, de serviço prático, desse ministério tão grandioso, tão prazeroso, tão honrado, que é a diaconia, que são os diáconos e as diaconisas, ó Pai. Ó Deus, nós queremos unidos, em concordância, num só Espírito, como família, como noiva, como igreja. Nós queremos te clamar, traz unidade, ó Pai, traz unidade, traz visão. Ó Deus, que nós possamos dispensar tudo que nós temos, tudo que nós somos, por amor ao teu reino, ó Pai, por amor aos perdidos, que nós possamos entregar tudo que nós somos, nosso tempo, nossos recursos, ó Pai, nossas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao serviço, à igreja, à disponibilidade de tudo isso, ó Pai, para te adorar, para te devolver parte do muito que o Senhor tem nos dado, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, cobre as nossas vidas. Eu quero profetizar, ó Deus, nesse dia, sobre cada uma das nossas igrejas, sobre cada um, ó Deus, que está presente aqui, e cada um que vai ter acesso a esse material, ó Pai, que haja transferência desse amor, dessa paixão por esse serviço tão maravilhoso que é o diaconato, ó Pai. Que a tua unção e a tua cobertura esteja sobre nós. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que nós oramos gratos e felizes. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.